Vamos revisar então a difusão simples, né? Na difusão simples, as moléculas elas atravessam a membrana plasmática de maneira natural, sem nenhum gasto de energia pela célula, e elas vão da maior concentração para a menor concentração. Na difusão facilitada, as proteínas chamadas carreadoras ou permeases da membrana plasmática formam os canais por onde vai ocorrer a facilitação da entrada de certas moléculas. Por exemplo, a molécula de glicose, ela precisa dessa ajuda, né, para poder passar pela membrana, tá? Então, a difusão facilitada acontece principalmente com algumas moléculas, como a glicose, por exemplo. Então, como é que é a concentração? Na difusão facilitada, chama facilitada porque tem uma facilitação pelas proteínas, né? A concentração vai da onde tem mais para onde tem menos daquela substância. E, por fim, mais um transporte passivo, que é a osmose, que é a movimentação das moléculas de água do meio do meio menos concentrado, que a gente chama de meio hipotônico, para o meio mais concentrado, que a gente chama de hipertônico. Por que é que a água se movimenta? Porque existe uma tendência na natureza ao equilíbrio das concentrações. Então, como a membrana não vai permitir a saída ou a entrada de sal, essas coisas, a célula perde, né? A célula vai perder água para tentar perder ou ganhar água para tentar equilibrar as concentrações. Bom, aqui nós temos o exemplo da difusão simples, que é o que acontece lá no nosso pulmão, né? O oxigênio vem pelo sangue, atravessa a parede do vaso sanguíneo e vai até as células dos tecidos. O gás carbônico faz movimento oposto, ele sai da célula e vai para o sangue leva até o pulmão. Então não tem gasto de energia, eles estão se movimentando de onde tem mais para onde tem menos, né? Depois nós temos a difusão facilitada, que é essas proteínas aqui chamadas permeases, elas se formam canais, que a gente chama de canais iônicos, para permitir a passagem dessas moléculas pela membrana, tá? Eles chamam de difusão facilitada. Aí nós temos a osmose, que é quando eu coloco soluções, solução para lembrar é a concentração. Solução é quando você mistura um agente solvente com um soluto. O solvente normalmente pode ser água, né? E o soluto pode ser sal, açúcar. Eu coloco essas duas soluções em contato, separados apenas por uma membrana chamada semipermeável, que é a membrana plasmática. E aí o que acontece? Como essa membrana ela não permite a passagem do soluto do lugar que está mais concentrado para o menos concentrado, então vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó, é o açúcar, aqui do nosso exemplo é açúcar, né? O meio 2 aqui tem 80 gramas de açúcar, tem o dobro de açúcar que o meio A, que é o meio 1 aqui. E aí o açúcar não pode passar do meio 2 para o meio 1. Então o que vai acontecer? Para diminuir essa concentração, a água vai se movimentar do meio 1 para o meio 2. Certo? Então a osmose é a movimentação das moléculas de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando que isso para? Quando as concentrações ficarem equivalentes, tá? E aí as soluções se tornam isotônicas. Isso foi o que a gente falou na aula passada. Alguém tem dúvida? Não. Então tá bom. Ninguém falou nada, acredito que não tenham dúvida. Aqui nós temos um exemplo, né, do que acontece com a hemácia, que é a nossa célula do sangue, quando ela é colocada numa solução muito concentrada, ou seja, uma água com muito sal. O que a célula vai fazer? Ela vai perder água e aí a célula vai ficar murcha. Ela vai murchar tanto que ela vai morrer, né? Porque ela vai desidratar a ponto dela morrer.
Se eu pegar uma hemácia e colocar ela no meio isotônico, ou seja, com a mesma concentração que ela tem, ela não, a mesma quantidade de água que entra vai sair, tá? E se eu pegar uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, e colocar ela numa solução hipotônica, ou seja, menos concentrada que ela vai ganhar água e vai ficar túrgida, vai ficar cheia. E pode, dependendo se esse processo não parar, ela pode arrebentar, ela vai sofrer hemólise. Hemólise significa quebra da hemácia. Hemo é hemácia, lise é quebra, tá? Aí nós temos aqui o que acontece com uma célula vegetal. A célula vegetal, ela é diferente da célula animal, porque a célula animal, se eu colocar ela no meio hipotônico, ela vai arrebentar. Aqui ela não arrebenta porque além da membrana plasmática, ela tem a parede celular, né? Ela tem a parede celular é mais resistente que a membrana plasmática. E também a célula vegetal tem uma bolsa chamada vacúolo que controla essa quantidade de água, tá? Então eu tenho a parede celular, tenho a membrana plasmática, tenho o vacúolo, e se eu colocar essa célula no meio que ela está mais concentrada que o meio externo, ela vai receber água, tá? Então ela vai ficar cheia, ela vai ficar assim, ó, o vacúolo vai ocupar quase todo o citoplasma dela, vai aumentar muito, mas ela não vai arrebentar, porque esse vacúolo, ele vai liberando esse excesso de água aos poucos, e a parede celular não permite que essa célula arrebente, tá? Agora, se eu colocar ela, deixa eu ver se tá aqui no próximo. Se eu colocar essa célula no meio hipertônico, ou seja, eu coloco essa célula vegetal, pega uma folha de alface e coloca ela na água com sal. Ela vai perder água, né? Ela vai perder tanta água que a membrana plasmática vai descolar da parede celular. Ela vai murchar, né? Até um ponto que não tem volta, né? Mas normalmente o vacúolo controla isso. Então, isso aqui é uma coisa simples de você ver no dia a dia. Quando você pega legumes, verduras e elas estão murchas, você deixa dentro de uma água normal, água de torneira, ela volta, né? A água volta a entrar, porque ela vai ficar mais concentrada do que o meio externo. A água volta a entrar e os legumes ficam parecendo fresquinhos, né? Recém-colhidos da horta, essa parte aqui. Vou falar e essa parte aqui depois acho que eu já falei, né? Alguma dúvida do transporte passivo? Ninguém tá falando nada, então eu vou continuar. O transporte ativo, então nós vamos agora para o transporte ativo, tá? O que acontece no transporte ativo? O transporte ativo é o seguinte, é quando você tem uma determinada substância e ela tem que ficar em concentração diferente do que a concentração, do que aquela solução isotônica. Não, tem algumas substâncias na célula que elas precisam ficar em concentrações diferentes para que as reações químicas dentro da célula possam acontecer, tá? Como que a célula vai manter essa diferença de concentração, sendo que a célula tem a osmose acontece o tempo todo, né? A difusão acontece o tempo todo. Então, para manter essa diferença de concentração, a célula vai ter que gastar energia para mandar esses íons para fora ou puxar novamente esses íons para dentro, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Do que acontece com algumas células dentro de uma lagoa. Alguns organismos microscópicos, como protozoários, né, e algumas algas verdes. Aqui eu tenho o exemplo da alga verde Nitella, né? É uma alga de lagoa, tá? E ela tem o seguinte, ó, a parte azul aqui, esse verde aqui é a água da lagoa. E aqui é dentro da célula. Então veja bem, o que acontece? Olha que diferença. Dentro da célula dessa alga, eu tenho mais sódio, o Na é sódio, do que do lado de fora.
O potássio também está bem alto, o cálcio está em quantidade maior, o magnésio, o cloro, tudo isso dentro da célula. Mas as concentrações, a princípio, deveriam ser iguais. Então, como é que funciona isso? Então, o exemplo é o seguinte: o exemplo do transporte ativo é essa bomba, que chamam de bomba de sódio e potássio. Então, aqui eu tenho a célula, eu tenho o meio intracelular, que é dentro da célula, e tenho o meio extracelular, que é fora da célula. A princípio, eu tenho uma concentração enorme, tá vendo a diferença? Aqui, ó, o tamanho da letra está relacionado com a quantidade dessa substância dentro da célula. Então, eu tenho muito potássio do lado de dentro, pouco potássio do lado de fora. O contrário acontece com o sódio. Tem muito sódio do lado de fora e pouco sódio do lado de dentro. Mas o que vai acontecer no primeiro momento? Como tem muito sódio dentro, muito potássio dentro e pouco potássio fora, por difusão, esse potássio vai sair. A mesma coisa acontece com o sódio. Tem muito sódio fora, tem pouco sódio dentro. Por difusão, o sódio vai entrar. Mas eu não posso ter essas concentrações iguais. Então, a célula vai gastar, vai produzir uma enzima, uma proteína especial, e vai mandar o sódio para fora e vai buscar, vai puxar esse potássio para dentro. É assim que ela vai manter a diferença de concentração. E por que tem que manter essa diferença de concentração? Para que algumas reações químicas aconteçam aqui. Tem uma coisa que acontece no nosso corpo, que é a transmissão do estímulo nervoso, né? Cada vez que ocorre essa passagem, potássio sai e o potássio entra e o sódio sai, o potássio entra e o sódio sai, a célula nervosa vai empurrando esse estímulo nervoso até chegar no nosso cérebro. Tá? Esse é um exemplo bem prático da bomba de sódio e potássio. Então, você precisa ter essa diferença de concentração. A célula só consegue manter isso por transporte ativo. Ela tem que gastar energia para produzir essa proteína especial que vai puxar o potássio e vai empurrar o sódio para fora, tá? Alguma pergunta? Nenhuma, Pro. Olha só como é que funciona aqui, ó. Aqui tá exemplo, uma animação bem legal aqui, ó. Meio extracelular, que é fora da célula, tem menos potássio e mais sódio. Meio intracelular tem mais potássio e menos sódio. Então aqui eu vou ter um canal para o sódio e um canal de potássio, que são as proteínas que estão na membrana. Isso aqui é a membrana plasmática. Aí eu tenho aqui as proteínas, elas formam canais, um canal de sódio, um canal de potássio, tá? E aí o que acontece? O sódio, que está em menor quantidade dentro, vai ter a tendência de sair, ó, o potássio saindo. O sódio vai entrar, tá vendo? Então, o potássio sai, o sódio entra. Aí, a gente ativa aqui a bomba de sódio e potássio. Olha o que acontece, a célula vai gastar energia e vai bombear esse potássio que caiu para dentro, que saiu para dentro novamente, tá? Então, vocês estão conseguindo acompanhar o que está acontecendo. O sódio vai, aí ao mesmo tempo que ele puxa o potássio, ele empurra o sódio para fora, tá? Então, ele vai puxar 2 íons de potássio e vai liberar 3 íons de sódio. Isso é ao mesmo tempo que o sódio e o potássio estão entrando e saindo da célula. Então, aqui é o movimento da bomba de sódio e potássio. Ela está puxando, a célula gastou energia para isso. Ela está puxando o potássio para dentro e agora ela vai aproveitar e vai já empurrar o sódio para fora. Enquanto isso, os canais aqui do sódio e do potássio continuam. O sódio continua entrando e o potássio continua saindo, tá? Então, tudo ao mesmo tempo que está acontecendo aí.
tudo ao mesmo tempo que está acontecendo aí na membrana, tá? A bomba de sódio e potássio. Porque as concentrações elas precisam ficar diferentes, tá? Senão algumas reações químicas não acontecem, o estímulo não é transmitido e assim por diante. Então esse é o transporte ativo, quando a célula gasta energia para manter essas diferenças aqui, olha, ATP, gente, é a molécula de energia, a célula vai produzir energia e vai usar para fazer isso, para manter essas diferenças aí. Tudo bem? Alguma pergunta? Vocês não estão falando nada, para mim tá tudo certo, né? Então eu vou em frente. Aí nós temos o terceiro processo de passagem de substâncias pela membrana, são as endocitoses. As endocitoses, nós temos dois processos. O primeiro é fagocitose, que é o englobamento de partícula sólida. Então tem algumas partículas que elas são muito grandes, elas não podem atravessar a membrana nem por transporte passivo, nem por osmose, nem por nada. Então ela tem que ser englobada. Esse é um processo chamado endocitose. O primeiro é fagocitose, que é quando a célula fagocita, ela engloba, perdão, as células as partículas que ela precisa. Então aqui eu tenho um exemplo. O leucócito, gente, é um glóbulo branco, é um anticorpo que a gente tem. E aqui eu tenho uma bactéria. Esse processo é feito direto no nosso corpo quando a gente é invadido, né? O anticorpo vai destruir a bactéria, mas para ele destruir a bactéria, ele tem que englobar a bactéria. Então, como é que é o processo de fagocitose? Olha só. A célula vai formando essas projeções aqui, ó, em volta, parece uma orelhinha de gato, né? Essas projeções são chamadas de pseudópodes. Vou repetir, ó. Tá a célula aqui, olha, ela vai deslizando até a partícula, ela forma essas projeções, que são os pseudópodes. Pseudópodes significam falsos pés, tá? E aí ela vai formar uma bolsa, ela vai englobar, veja, observe bem o que está acontecendo. Ela engloba aquela partícula, aí ela junta as pontas do pseudópode, pronto, a partícula já está dentro da célula, e aí formou-se uma bolsa chamada fagossomo, porque o processo chama fagocitose, tá? Aqui, queria mostrar mais coisas, não dá. Então vamos lá de novo. A fagocitose é o englobamento de partícula sólida com a formação de pseudópode. Pseudo é falso, podes é pé. É um pé falso que se forma, na verdade é uma projeção da membrana plasmática e do citoplasma daquela célula que vão até a partícula sólida, envolvem essa partícula, englobam, juntam as pontas e formam uma bolsa. E essa bolsa chama fagossomo. Aí o que vai acontecer aqui dentro? Vai acontecer a digestão. Partículas digestivas vão ser lançadas aqui no fagossomo. Essa partícula vai ser digerida. Após a digestão, vai ser distribuída para todas as partes da célula. E o que não for aproveitável, né, seria a sujeirinha que sobra, vai ser eliminado. E a gente já vai ver já o processo de eliminação. O segundo processo é o processo de pinocitose. Qual é a diferença? A pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. E essas partículas líquidas, a célula não forma pseudópode para englobar. Simplesmente a partícula encosta na membrana, a membrana forma um canal e essa partícula desce para o citoplasma da célula, tá? Não tem pseudópode e é partícula líquida aqui na pinocitose. Olha só o que acontece aqui. Aqui é uma partícula líquida. Essa daqui é uma célula do nosso intestino. Isso aqui acontece muito lá no nosso intestino. Então, vou repetir, ó, gente. A partícula desce, né? Ela tá passando aqui, ela encosta na membrana, a membrana afunda. Quando ela tá bem no meio do citoplasma, a membrana fecha, já forma aqui, então, uma bolsinha com aquela partícula líquida, que é o pinossomo. E aí, o pinossomo também vão ser lançados aqui
partículas, enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas vão digerir a partícula que vai ser distribuída para todas as partes que necessitarem na célula. O que não for aproveitado será eliminado, tá? Então, repetindo, pinocitose, englobamento de partículas líquidas, não tem pseudópode, tá? E aí, o processo de eliminação desses resíduos, né, que é quando sobra, depois que já distribuiu para toda a célula, sobra uma bolsa, né, um vacúolo residual, que a gente chama. Esse vacúolo residual, ele tem as partículas que não foram aproveitadas, ele vai até a membrana plasmática abre e ele despeja essa sujeirinha para fora. Quem é que vai pegar essa sujeirinha, gente, que a célula vai mandar para fora? Quem vai pegar? O lixeiro? Quem é o lixeiro do nosso corpo? Fala aí, gente, vamos participar. Fala no microfone, porque no chat eu não consigo ver. Quem é que vai recolher essa sujeira que a célula tá mandando para fora? Tem alguma ideia? Gente, vocês estão aí, né? Não sei, Pro. Não? Mas tem gente aí, graças a Deus. Pensei que eu tava sozinha, gente. Fiquei abandonada agora. Meu coração até disparou. Ó, quem vai recolher isso aqui, pessoal, é o sangue. O sangue vai recolher todos esses resíduos. O sangue, ele é um veículo de transporte do nosso corpo. Ele recolhe tudo que não serve para a célula, leva lá o que é gás, no caso do gás carbônico, ele leva para o pulmão. No caso desses resíduos aqui, ele leva para o rim. O rim vai filtrar esse sangue, vai retirar esses resíduos, vai diluir esses resíduos em água e vai formar o xixi. Tá certo? Então, quem retira isso é o sangue. O sangue, ele é um veículo de transporte. Ele tanto traz alimentos, oxigênio, como ele retira resíduos e gás carbônico e outros resíduos aqui que são formados na célula, tá? Então, quando dentro da célula, então, ele já digeriu a partícula e sobrou esses resíduos que não servem mais para nada, essa bolsa que passou a se chamar vacúolo digestivo vai até a membrana plasmática abre e ele lança para fora. Esse fora pode ser o sangue, pode ser o nosso suor, por exemplo, que é lançado direto na glândula, né? A glândula elimina aqui. Então, mas é um processo de secreção celular. A célula está secretando essas substâncias que para ela não servem de nada. Tudo bem? Então, sobre membrana, a gente terminou. A gente vai voltar a falar então no citoplasma. A gente já falou da membrana, a gente já falou do citoplasma, das organelas, tá? Agora a gente vai falar de uma coisa que o Centro de Mídia já deu essa aula e eu preciso falar sobre o metabolismo energético das células, que é a respiração celular. Olha só, pessoal. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que nós temos no nosso corpo. E esse metabolismo, a funcionalidade dele, né, o objetivo dele é produzir energia. ATP é a molécula de energia do nosso organismo. Isso aqui é a abreviação da molécula chamada adenosina trifosfato. É difícil? É difícil, por isso que a gente coloca ATP, tá? O processo de metabolismo energético é quando essa organela aqui chamada mitocôndria, ela é a usina de energia lá da nossa célula. Ela vai produzir a energia que a gente precisa para andar, falar, comer, enfim, estar vivo, tá? Quando a pessoa morre, essa energia para de ser produzida. Então a pessoa não tem mais movimento, não fala, não tem mais aquela temperatura no organismo, né?
Nada disso vai acontecer porque a célula não está mais produzindo ATP. Mas vamos ver como é que funciona. Eu vou falar só disso aqui hoje, na próxima aula a gente vai entrar nos detalhes. Como é que funciona essa produção de energia? Primeiro, para você ter energia, você precisa de duas coisas: alimento e precisa de oxigênio, tá? O alimento, que é o carboidrato, veja só, parte da glicose vai vir direto da sua alimentação, tá? Uma outra parte da glicose vai ser liberada pelo seu fígado, porque o fígado ele armazenou uma parte do que você come, né? Ele deixou lá guardadinho para uma hora que você precisar. Então vem do glicogênio. Então uma parte da glicose, ó, glicose é isso aqui, vem ou pela alimentação ou vem pelo glicogênio que está em reserva no fígado, tá? Isso tudo então é a glicose. Aqui nós temos as proteínas de alimentação. O que acontece? As proteínas eu também preciso delas, tá? Porque elas vão originar vários produtos que vão gerar ATP. Então a proteína vem pela alimentação, não tem outra forma. Pela alimentação vem a unidade da proteína, que são os aminoácidos. Em excesso vai formar proteína reserva, e uma parte disso vai formar os produtos intermediários, que vão ser usados aqui, enzimas, por exemplo, tá? As enzimas são produtos intermediários que vão ser usadas aqui na mitocôndria para produzir energia, tá? Aí, gordura, eu preciso de gordura? Nem tanto quanto eu, mas precisa, né? A gordura é uma molécula energética também, ela tem muita energia. Então, quando o organismo quebra a molécula de energia, isso vira ácido graxo, né? Isso vem pela nossa gordura que está reservada, ou vem pela nossa alimentação. E esses ácidos graxos também vão ter função super importante dentro da mitocôndria, para no final de todo o processo a gente ter a energia que a gente precisa. Certo? Deixa eu ver se tem uma continuidade disso. Tem. A última, juro, essa é a última tela. Olha só. A glicose, que eu acabei de falar que entra pela respiração, ela vai precisar do oxigênio, então ela vai ser metabolizada. Eu vou precisar do oxigênio e da glicose, que vão entrar num processo chamado respiração celular. A respiração celular ela tem 3 etapas. Temos a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise ela acontece no citossol, ou seja, no citoplasma da célula. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória vão acontecer dentro da mitocôndria, tá? Dentro da mitocôndria que está lá no citossol. Aqui a glicólise é dentro do citossol e aqui é dentro da mitocôndria. Quando a gente fala em mecanismos de produção de energia, eu posso falar tanto de respiração celular, como eu posso falar de fermentação, tá? Então eu tenho aqui respiração celular, que é o que a maioria dos organismos faz, mas eu também tenho fermentação feita pelos fungos, algumas bactérias e tal. Na fermentação, também vai passar por esse processo aqui, tá? Mas na fermentação vão gerar 2 produtos. A fermentação alcoólica vai gerar o álcool, e a fermentação lática vai gerar o ácido lático, que pode se concentrar nas juntas e dar um problema de gota, que a gente chama, né? Gota. Então é assim, ó. A respiração celular e a fermentação são processos para a produção de energia pela célula. Respiração celular, ela precisa de oxigênio e glicose. Tem 3 processos, 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E a fermentação, gente, ela não usa oxigênio, tá? Ela não usa oxigênio e ela também tem as 3 etapas. E fora isso, quais são as outras diferenças? A respiração aeróbica rende 38 mols de ATP, ou seja, pela respiração eu consigo produzir 38 ATPs. Pela fermentação,
eu só produzo 2, tá? Então, veja bem, para o nosso organismo, não é uma boa ideia a gente conseguir energia por fermentação. A gente precisa de muita energia. E pela fermentação eu tenho uma produção baixa de energia. Por isso a nossa atividade energética é pela respiração celular. Ok? Então, por hoje eu vou encerrar a aula.